dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Aproveita que você tá aí, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, comenta, participa com a gente na enquete e se você ainda não for inscrito, é o momento para se inscrever aqui nos nossos canais, porque isso ajuda não só o Mercado Investimentos, mas toda a nossa programação a chegar a mais lares, pessoas e aparelhos conectados. Isso ajuda a gente a difundir informação de qualidade. E você também que está aí no YouTube, participa com a gente da enquete, deixa a sua opinião, a enquete agora passa para o nosso YouTube, para os nossos canais, e eu estou convidando vocês a deixarem a sua opinião aqui com a gente no Mercado Investimentos. E hoje a gente vai falar de taxa Selic, a queda da taxa Selic, esses impactos e o que muda e o que não muda com essa queda da taxa Selic, mas a nossa enquete é sobre isso. Como a taxa Selic pode influenciar a sua vida? Qual o principal impacto que você sente na sua vida quando a gente fala de taxa de juros aqui no Brasil? Alternativa A, na taxa de juros e empréstimos, na rentabilidade das aplicações, na economia ou no emprego, e não sinto impacto na minha vida. Nada acontece feijoada comigo quando a taxa Selic muda. Então, eu quero convidar todos que estão presentes aí no YouTube para responderem a nossa enquete. E no final do programa, a gente retoma trazendo o nosso Data Audiência aqui sobre taxa Selic. Além desse assunto, a gente também vai falar hoje sobre o fim do Gávea. É o fim de uma era, fim de Armínios Fraga Erastur. Porque o fundo Gávea Macro e toda a sua família Gávea Macro foi vendido. E ele foi vendido para uma outra asset e a gente vai falar sobre isso. Um fundo que teve muita dificuldade de performance, assim como outros multimercados também tiveram, mas que errou bastante na leitura do cenário e a gente vai explicar por que errou e até trazer aí algumas polêmicas e declarações recentes do Armínio Fraga, que era a cabeça, principal gestor desse fundo e que acabou muitas vezes levando isso para a gestão e errou a leitura do cenário e com isso acabou impactando o desempenho da sua própria asset. Agora foi vendida para a asset do Bradesco. Vamos passar então pelo nosso primeiro assunto do dia, que é a queda da taxa Selic. Ontem, depois do fim da reunião do Copom, o Banco Central reduziu os juros pela quarta vez. Selic caiu ao menor nível desde março de 2025 e o corte de 0,25 ponto percentual que aconteceu pela quarta vez seguida consolida um dos ciclos mais suaves de queda dos juros da nossa história. Como eu falei já em algumas ocasiões aqui, a taxa Selic está sendo cortada a conta-gotas. É como se fosse ali um corte muito leve, realmente a pingos paulatinos ali acontecendo na nossa Selic. Os cortes são muito pequenos e até com uma morosidade, eu diria. Por quê? Você tem os efeitos já da taxa Selic acontecendo na nossa economia, mas o Banco Central ele tem sido bastante rígido, bastante duro, ou como diz o mercado no jargão, bastante hawkish nesse enfrentamento da política monetária. Então a condução da política monetária, ela está bastante lenta também, acenando muito para o mercado financeiro, tentando ali a todo momento agradar o mercado financeiro que concede ou não a bênção ao Comitê de Política Monetária, conhecido como Copom. E eu vejo essa tentativa de aceno o tempo todo, até porque Galípolo tenta mostrar serviço o tempo todo, tenta mostrar que faz lição de casa a todo momento. Desde daquela desconfiança que aconteceu antes dele ser presidente do Banco Central, e essa desconfiança acompanha ele de perto, ele tem tomado um posicionamento mais rígido, mais hawkish, mais duro do que ele precisaria tomar, acredito eu aqui, para mostrar para o mercado que tem esse posicionamento e que consegue enfrentar a inflação brasileira, ainda que a taxa de juros não tenha efeito de fato ali nos fatores que estão pressionando a nossa inflação.
Mas a gente vai destrinchar esse assunto agora com vocês, porque apesar do corte da Selic, a gente continua lá em cima nos juros reais. Vamos colocar primeiro aqui o comunicado do Copom, para a gente entender essa justificativa do Comitê de Política Monetária em relação ao corte da Selic, e na sequência a gente comenta esse comunicado e já passa para o nosso ranking de juros. O Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros para 14% ao ano. Aqui, para surpresa de ninguém, isso já era esperado, já era dado que a taxa Selic, quase como um consenso, que a taxa Selic iria para 14% ao ano. Eu falei isso ontem no Rádio News e aqui no mercado, então não traz nenhuma surpresa esse corte de 0,25 para 14%. E entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Então ele está falando aqui para quem ler o comunicado, mas também para o mercado financeiro, que o Copom entende que essa decisão é compatível com a estratégia de levar a inflação sempre aqui para a meta. Quando se fala para a meta, normalmente se fala do centro da meta, por isso que se coloca muito a desancoragem das expectativas, o que é um grande coringão para se usar em todo momento, porque se você tem uma inflação que está perto do teto, mas ainda acima, ou mesmo que abaixo do teto, ela não chegou no centro. E aí se usa essa desancoragem de expectativa para a forma de pressão. Mas vamos continuar aqui. Ele está falando de levar a inflação para ao redor da meta ao longo de um horizonte relevante. Não vai ser agora, mas ele acredita que nos próximos meses ela vai convergir para a meta. E aqui ele coloca ao redor, porque se ele colocasse para a meta, ele estaria falando do centro. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e do fomento do pleno emprego. O Copom aqui justifica que a taxa de juros em queda estaria alinhada com a estabilidade dos preços e com o fomento do pleno emprego e da atividade econômica. Então ele estaria servindo aí aos dois propósitos que o Copom, que o Banco Central tem. O Banco Central não tem só o propósito de decidir política monetária para a inflação. Ele também precisa olhar para o emprego e para a atividade econômica. Mas o que tem acontecido aqui no Brasil mais recentemente? A atividade econômica começou a patinar, a gente viu os dados mais recentes de pesquisas dos serviços, do comércio, da indústria, mostrarem números mais fracos, ficando inclusive abaixo da expectativa do mercado para os setores que já não era boa, a expectativa já era de queda, mas uma queda mais acentuada, e os setores também trazendo ali uma dificuldade de tração e de fôlego. Então isso é resultado da taxa Selic alta. A taxa Selic alta, ela não dá resultado logo no começo. Ela vai levar um médio prazo para começar a surtir os efeitos. E esses efeitos estão sendo colhidos agora. Então, como eu sempre falo aqui, deixar a taxa Selic alta para segurar a inflação, que muitas vezes vem da oferta, não vem da demanda, você reprime a demanda, que não é o principal fator de inflação aqui, mas com isso baixa na marra a inflação, trazendo para baixo os preços, por exemplo, dos serviços, que foi comemorado pelo mercado, e eu não vejo motivo para comemoração de queda nos preços dos serviços, já que tantas rendas precisam também desses preços, ou da flutuação desses preços. E não é o que está pressionando a nossa inflação hoje. Muito vem de oferta, vem de fatores globais, vem de fatores climáticos, e nada disso a queda da taxa Selic vai resolver. Mas como a inflação ela é ponderada, se você baixa uma parte ali, você baixa o todo, porque é uma média que pondera todos esses preços. Só que quando você faz um combate inflacionário só com política monetária e juros, e aqui juros altos, porque por mais que tenha tido corte, os juros continuam altos, você tem um custo econômico e social muito grande para isso. E qual é esse custo econômico? O custo de você ter um crescimento mais lento ou até mesmo uma redução desse ritmo de crescimento, podendo levar alguns setores para queda, para recuo. A gente vai ter, num possível momento ali,
o desemprego sendo afetado, a massa salarial sendo afetada também. E isso vai fazer com que a gente entre num ciclo pior para a economia, tudo em nome de levar uma inflação para uma meta que eu considero irreal. Ela não é uma meta real de inflação, considerando todos os fatores globais que a gente tem hoje. E essa não é uma discussão sobre o Brasil, é uma discussão global também, de quão realista é esse centro da meta da inflação dos países, devido a todas as mudanças que a gente tem. Quase chamei o André Graziano aqui, um beijo para ele, devido a todas as mudanças que a gente tem nas cadeias de suprimentos globais, nas cadeias de oferta. Então, diante dessa mudança, será que não é hora de repensar essa meta de inflação de forma global também? Já que ninguém consegue cumprir, a não ser que tenha um custo econômico muito grande para o país, você até consegue levar a inflação para uma meta. Mas qual vai ser o custo disso? Qual vai ser o custo social? O que você vai precisar para entregar? Você vai ter que matar o paciente para baixar a febre dele? Então, essa é uma discussão muito atual e que continua presente, mas que os bancos centrais, que tendem a olhar a inflação de uma forma mais ortodoxa e o combate inflacionário também dessa forma, só vem uma forma também de combate, que é subir a taxa de juros. Mas vamos continuar aqui, porque tem mais um trechinho do comunicado do Copom para a gente comentar aqui, que é aquele segundo parágrafo. Então vamos colocar aqui na tela rapidinho para o pessoal de casa, que fala sobre o cenário que levou a essa decisão e que deixa em aberto também as próximas decisões. Porque como a gente imaginava aqui, o Copom, o comunicado do Copom não trouxe sinalização. E eu falei sobre isso ontem. Eu falei que o corte seria de 0,25 e que muito provavelmente eles iriam continuar tratando da mesma forma que fizeram os outros comunicados, não trazendo sinalização ou guidance também no jargão do mercado, que é você falar os próximos passos, se você vai continuar ou não cortando juros. Eles deixaram isso em aberto para o quê? Analisar os dados, ver como é que o mercado reage em relação a isso. Então vamos continuar aqui. O cenário caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas, olha ela, a desancoragem das expectativas aqui, e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O comitê seguirá acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Aqui a gente tem alguns pontos, algumas palavras-chave que conversam muito com o mercado financeiro também. Primeira delas, a expectativa desancorada. Por mais que você tenha surpresa para baixo da inflação recentemente, então o mercado prevê. O que é uma surpresa para baixo? O mercado faz uma previsão de inflação ali. Só que a inflação vem menor do que o mercado previu. E aí o que é isso? Uma surpresa para baixo. Ele foi surpreendido com uma inflação menor do que ela esperava. E por que as expectativas continuam desancoradas se a previsão está errando para cima? Porque, como eu falei lá atrás, quando a gente estava lendo o primeiro parágrafo, a expectativa é sempre em relação ao centro. Então, por mais que você leve a inflação para baixo do teto, ela ainda não chegou no centro, que aí entra naquela discussão se o centro é real ou não. Mas não levou para o centro, e isso desancora as expectativas. Ah, mas Débora, não vai levar para o centro porque o centro não reflete a realidade do mundo hoje. Mas o mercado principalmente quer que se leve para o centro, não custe o que custar levar para o centro. Mas vamos continuar aqui. Riscos elevados em relação ao cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. Cortamos Selic hoje, mas vamos com serenidade e cautela. Vamos devagar, porque pode ser que tudo mude e a gente possa até ter que restringir mais ou deixar no patamar atual. Então não vamos cravar nada aqui, próximos cortes ou manutenção, porque tudo pode mudar num cenário incerto. É isso que está falando aqui. E serenidade e cautela coloca esse papel mais ponderado do Banco Central, como se ele fosse meramente técnico, inclusive. Mas tem uma outra frase que me chama a atenção aqui, que é manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. O principal aqui, por mais que tenha que ter estabilidade do emprego, por mais que tenha que ter estabilidade econômica,
O principal aqui é manter a restrição para convergir a inflação para a meta. Se tiver que continuar restritivo o cenário, porque caiu a Selic, mudou muita coisa? Não. Continua um cenário restritivo e a gente vai ver daqui a pouco a taxa de juros reais aqui. Mudou muita coisa em relação à restrição do cenário? Não. E se precisar manter mais restritivo para convergir essa inflação para a meta, o Copom vai fazer. É isso que ele está falando para o mercado. Porque aqui, ele não está conversando comigo, com você aí em casa. Ele está conversando com o mercado financeiro, com base nisso vai tomar as suas decisões lá nos juros futuros, vai pressionar ou não, vai achar que isso foi favorável ou não, que foi benéfico ou não, para o que ele acha que é bom. E aqui ele está falando, olha, a gente vai com calma, a gente não vai tomar decisão agora, se precisar manter restritivo, a gente vai manter, ainda que isso custe bastante para a economia brasileira. Aqui, como eu sempre falo, é uma conversa, um diálogo entre Copom, mercado financeiro, Focus, é uma grande conversa ali que não inclui a população brasileira. A gente não está nesse diálogo. Quem está nesse diálogo é mercado, Comitê de Política Monetária, Banco Central, as expectativas do Focus, que também vem do mercado. É ali que está a conversa, ainda que isso custe muito para a nossa economia. Vamos ver como é que fica o ranking dos juros reais depois desse corte, porque vocês devem estar pensando, Brasil cortou taxa de juros, então saímos do pódio? Não só não saímos, como continuamos no primeiro lugar aqui, com 9,30% de juros reais, 14% de juros nominais e uma projeção de inflação aqui de 4,30%. Para chegar nesse cálculo, a gente precisa descontar dos juros nominais a inflação projetada para os próximos meses. E aí que a gente chega nos 9,30%. Olha que interessante, o Brasil está em primeiro lugar aqui. Em segundo lugar vem a Rússia, com 9,09% de juros reais. Também uma taxa nominal de 14%. Rússia, que vem enfrentando uma série de sanções, que tem um risco país maior do que o Brasil, está em segundo lugar com a mesma taxa nominal, com uma inflação maior projetada do que a do Brasil, mas ainda em segundo lugar. Olha que interessante, eles têm mais projeção de inflação, têm mais restrições, têm mais risco país, mas nada disso importa, parece. O Brasil ele é sempre mais cobrado por todas as questões, como se a nossa lição de casa nunca fosse suficiente, nunca fosse boa o suficiente para entregar o cenário que se espera do Brasil. Sempre tem uma nova reforma que precisa ser feita, sempre tem um fiscal que precisa ser cortado, nunca está bom. É um relacionamento que a gente nunca entrega o que se espera da gente. E aí, Brasil no primeiro lugar, depois a Rússia, Colômbia. E aí, olha o salto de juros reais da Rússia para a Colômbia. Porque a gente sai de um patamar de 9,09 para 6, com inflação projetada maior do que a do Brasil. Para vocês verem como essa coisa da ancoragem da expectativa da inflação é muito coringa. Os dois países que estão depois do Brasil têm uma inflação projetada maior do que a do Brasil e nem por isso se espera uma taxa de juros altíssima por lá. Qual é a diferença do risco país da Rússia e da Colômbia para o do Brasil? Porque o Brasil tem mais risco país do que esses outros dois. Se a gente, inclusive, tem uma inflação projetada menor do que a deles e continua no primeiro lugar. Era aqui que eu queria chegar. 5,50% de inflação projetada e taxa de juros nominal de 12%. Horas, não é a inflação que importa para a gente baixar ou não a taxa Selic? Pois é, parece que não, né? Mas vamos continuar aqui. A Indonésia com 4,61%, 5,75% de juros nominais e 1,09% de inflação projetada. Aí vem Argentina e Turquia, que tem uma taxa de juros real menor, porque a inflação projetada come quase todos os juros reais lá. Por mais que seja 29, 37 de juros nominais, a inflação projetada é de 23 e 32, o que leva a Argentina a 4,51 de juros reais e a Turquia, que tem um problema inflacionário, de 3,61. E aqui eu faço a mesma pergunta. Aqui a gente tem dois países que têm problemas inflacionários e maior risco país, principalmente se a gente fala da Argentina. Se a grande questão é pagar pelo risco, não teria que ter juros reais maiores por lá? Mas o Brasil continua sendo a mãe dos rentistas aí com 9,30 de juros reais.
esse tipo de comparação que a gente precisa fazer. México, que tem uma característica parecida com a do Brasil, está com uma inflação projetada de 3,75%, um pouco abaixo da nossa, mas consegue manter uma taxa de juros nominal a 6,5%, entregando 2,65% de juros reais. E eu não vejo a chiadeira e a cobrança e a pressão por juros maiores, como a gente vê aqui no Brasil. México, que inclusive tem condições parecidas até com a do Brasil. Sempre trago um caso que eu ouvi uma vez em uma mesa de discussão que eu estava, que um aluno mexicano perguntou por que os juros aqui eram tão altos, já que no México a condição não era tão diferente e lá os juros não chegam a esse patamar. Também gostaria de saber essa resposta, mas a gente tem ali toda a pressão em relação a juros que perpassa essas condições. Eu acho que eu vou deixar o Armínio Fraga para amanhã, porque não vai dar para falar de Armínio Fraga em 5 minutinhos com vocês. Então eu vou passar aqui pelas nossas... Vamos primeiro ver a curva dos juros, como é que ela foi ao longo desse tempo, e aí a gente já passa para a nossa agenda e possivelmente aí para o fechamento. A taxa de juros lá em 2021, ela estava em 3,5%. Ela começa a subir, chega a 13,75% em 2022, tem um breve período de queda que chega a 10,5% em junho de 2024, mas logo a pressão volta, logo os juros voltam a subir, atingem o patamar de 15% ao ano de juros nominais e só volta a arrefecer em março desse ano, que é quando a gente tem a primeira queda da Selic para 14,75%. E aí 14,5%, 14,25% e 14%, que são esses 4 cortes consecutivos que a gente acompanhou nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, ainda insuficientes, na minha opinião. Tem espaço para cortar juros. O que não tem é disposição, muitas vezes, de aceitar esse corte, porque se pinta um risco país, um risco fiscal muito maior, uma magnitude muito maior, com uma lente de aumento muito grande para a realidade do nosso país. É como se a gente estivesse numa condição pior do que a gente está. E isso faz com que a gente tenha necessidade de juros mais altos. Só que a gente esquece que tem pressão também do mercado financeiro para que esses juros continuem onde estão. Tem inclusive pressão para que a agenda seja cumprida. Se não for cumprida do jeito que gostariam, aí vai ter pressão de juros. E isso vai acabar tendo um custo para todo mundo no país. Vamos ver como é que fica, antes de passar pela nossa agenda, vamos ver como é que fica a nossa enquete do dia, porque eu quero saber de vocês como que a taxa Selic impacta mais a sua vida. Será que a gente tem o resultado da enquete aqui da nossa audiência, o nosso data audiência de juros? Vamos ver aqui se a gente já tem. Se tiver, vou colocar aqui na tela para saber onde pega a taxa Selic para vocês. 36%, ó, bem dividido aqui, hein? 36% na taxa de juros e empréstimos, 36% na economia e no emprego. Então, nossa audiência está preocupada com taxa de juros e na concessão dos empréstimos e com a economia e o emprego aqui. Em terceiro ou segundo lugar, a gente pode falar, vem a rentabilidade das aplicações. Nossa audiência está mais preocupada com crédito, empréstimos e com a economia, acima de ter uma boa rentabilidade das aplicações, 22% aqui, não sentem impacto 6% dos respondentes. Achei interessante essa resposta, não achei que fosse pegar tanto economia e emprego, mas já esperava que o primeiro tópico ia aparecer aqui, afinal é uma preocupação de todo mundo. O crédito está muito caro, está muito restrito, inclusive, está difícil conceder crédito e conseguir crédito aqui no Brasil. E isso vai trazendo uma série de gargalos, inclusive na economia e no emprego, se a gente pensar do lado das empresas também tomadoras de crédito. Acho que não vai dar tempo de passar pela nossa agenda, então eu vou fazer um convite para vocês estarem com a gente na semana que vem, quinta-feira, daqui a uma semana, para assistir a aula do Castro Rocha, em debate também com o Eduardo Moreira, sobre seguir o dinheiro da extrema-direita. Um debate super atual, que nunca sai de moda, porque eles sempre estão ali do lado do dinheiro, e o dinheiro explica muita coisa nessa história. Então,
Então a gente vai conhecer a origem secreta do dinheiro da extrema-direita quando? Semana que vem, dia 13 de agosto, às 8 horas da noite. Quer curtir essa aula? Quer assistir, aprender com o Castro Rocha, com o Edu, a participar desse debate? Entre em iclmercado.com.br, garante seu ingresso, que você não só vai ser lembrado a participar da aula, como também vai receber o ingresso. Já que é uma aula gratuita e aberta para todo mundo, a gente concede o ingresso se vocês se inscreverem aqui com a gente em iclmercado.com.br ou escaneando o QR Code que está ali no cantinho da tela. É só apontar a câmera, já vai para o formulário de inscrição e você já fica por dentro de tudo. Eu vou arrastar agora o programa para o meu Superman, que falou para eu fugir com ele, e ele é o meu Superman. Então vocês estão agora com o Rolê ICL, com o William De Luca e Guga Noblar, mais do que excelente companhia, agora às 11 horas da manhã. E eu volto amanhã para a gente falar de Armínio Fraga, de concorrência dos carros da China. Tem assunto pra caramba amanhã e a gente vai estar com vocês. Um beijão e foge William De Luca, foge com o Superman. Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado? Uma aula, no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado é chocante, inacreditável. E chamem todos seus amigos para assistir também. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.